Então é isso, pessoal. Começando pontualmente às 8h50. É, eu ia começar tema novo e tal, mas eu queria que a gente retomasse alguns conceitos e fizesse algum. Em física vai ser uma aula mais de exercícios, porque eu quero que a gente faça alguns exercícios de câmara escura, que é quando a luz inverte, aquele conceito que eu mostrei para vocês nas últimas duas aulas. Porque eu acho que ele cai bastante no vestibular, não necessariamente como a câmera escura só, mas aquela ideia de proporção, de quanto a imagem diminui, aumenta e coisa e tal. É um tema que, assim, o Enem gosta bastante, dá para se aplicar em um monte de coisa, e a gente fazendo essa aula de exercício juntos, vocês pegando a ideia de como resolver os exercícios, fica tranquilo de fazer outros parecidos, que vocês vão ver que é tudo regrinha de três, não precisa se encucar com fórmula nem nada do tipo. Eu mandei aqui, se todo mundo conseguiu, viu que eu mandei o link de uma esse Jamboard aqui do Google, tá no chat, que depois eu acho que eu vou usar pra gente fazer os exercícios juntos. Ahn, Bom, a gente começou lá na primeira aula falando de fonte primária, fonte secundária. Eu acho que isso aqui é um conceito que foi tranquilo, que não teve tantas dúvidas assim. Fonte primária é aquele corpo que emite luz, secundária é o que vai refletir a luz. Os tipos de feixes, tipos de meios. Isso daqui é importante, sobretudo, esse propagação retilínea da luz em meios homogêneos. Esses três princípios da óptica geométrica vão acompanhar a gente até a última aula. A gente vai fazer exercícios disso daqui hoje, em específico. Trabalhar bem essa regrinha de três aqui do P sobre P', objeto sobre imagem, entender que essa imagem sempre vai ser formada invertida. Para os exercícios logo. Bem aqui no final. Aí. Se eu não me engano, a gente fez uns desses daqui juntos. Aí daqui para frente eu queria que vocês tentassem fazer e a gente tirasse as dúvidas junto. Pronto. Vou tentar colar naquele aqui. Vocês conseguem ver isso daqui? Sim, né? Sim. Beleza. Aí. Então, gente, esse exercício aqui é justamente da câmera escura. Ó. Uma pessoa de altura H coloca-se diante de uma câmera escura de orifício com o intuito de produzir na face oposta ao orifício da câmera uma imagem que corresponda a 3/4 da sua altura. Ou seja, se o cara tem 1 metro, a imagem dele vai ter 0,75 metros, vai ter 75 centímetros. Vai ser sempre essa proporção. Aí, sabendo que a câmera escura tem profundidade de D, qual será a distância entre a pessoa e sua imagem? Ó, antes da gente coçar a cabeça, aqui, naquele slide que eu coloquei, essa distância aqui, vocês lembram qual que é? Esse é o tamanho da caixa? É o P e o P'linho, né? O P é a distância da pessoa até o ponto, que é esse daqui,
E o pelinho é o tamanho da caixa. Eu posso falar que esse tamanho aqui é proporcional a esse aqui, ó, ao P e ao pelinha, que é o nosso D, a profundidade D maior aqui, a distância do cara até a caixa, e o Dzinho, que é o tamanho da caixa. Então eu posso falar aqui, ó, o D grandão sobre o Dzinho, essa proporção aqui é igual à altura do cara, que eu vou chamar de Hzão, sobre a altura da imagem, que eu vou chamar de Hzinho. Até aqui tudo certo? Pera aí, professor, só uma dúvida. Essa parte aqui que tá de pé, que tá no P, na linha P, ela é imagem formada? Isso aqui você fala? É, Aqui? isso. Isso é Não, imagem aqui, ó. formada? Sua. A imagem formada, ela vai estar sempre depois do orifício. Ela vai ser essa imagem, vai ser esse menorzinho aqui, porque quando, lembra aqui, ó, quando a imagem, o raio de luz passa daqui de cima para baixo, ele inverte a imagem quando ele passa pelo orifício. Vocês lembram disso? A Tá, imagem formada vai ser na câmera escura, vai ser sempre invertida. tá bom. Aí como o cara o bonequinho aqui tá de cabeça para baixo, a gente sabe que ele é o. Aqui é a imagem. Tá bom. O exercício fala pra gente que é se que uma pessoa de altura H coloca-se diante de uma câmera escura de orifício, tananã. Ele quer que o tamanho da imagem seja 3/4 do tamanho de sua altura, ou seja, ele quer que esse izinho aqui seja 3/4 de H. Deixa eu apagar aqui esse Hzão e Hzinho que vai acabar confundindo. Vamos chamar aqui que é o tamanho da pessoa, que é o nosso objeto, esse homem horroroso, e a nossa imagem. Ele quer que a nossa imagem seja 3/4 desse H aqui. O tamanho do nosso objeto vai valer H e a imagem vai valer 3/4 de H. Que nem eu tinha falado para vocês aqui, eu posso falar que esse comprimento grande aqui, que é o nosso Dzão, sobre Dzinho, é igual ao tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem. Porque vocês vão ver em matemática depois, em álgebra lá e tal, e isso daqui está formando dois triângulos. E quando tem algumas regras para semelhança de triângulos, mas quando a gente fala que dois triângulos são semelhantes, o que eu estou querendo dizer? Que eles são proporcionais. Então, um lado é proporcional ao outro. Por isso que a gente pode igualar aqui. Porque esses dois triângulos formados aqui, assim, são semelhantes e por conta disso eles são proporcionais. Trocando aqui o O pelo. Trocando essas duas fórmulas aqui embaixo, a gente vai ter o quê? Que o nosso Dzão sobre o nosso Dzinho é igual ao H sobre 3/4 de H. Daqui para frente, vocês conseguem resolver? A parte da matemática é enrosca ou é tranquilo? É o que, professor? Disso daqui que eu montei, do Dzão para Dzinho, H sobre 3/4 de H,
até chegar na resposta de fato, vocês conseguem responder ou a matemática enrosca? Vocês querem que eu faça passo a passo aqui com vocês? Ah, talvez você quer tentar resolver? Oi? Você quer que a gente tente resolver? Quero. Eu vou dar uns 2 minutos para vocês. Aí vocês tentem chegar na resposta aqui. Tem que ficar mais ou menos que nem tá desse lado esquerdo aqui, ó, do isolar ele quer que isole o D e deixe em função de H. Tentem fazer aí, dá uma olhada de novo no exercício, viu o que ele tá pedindo e tenta resolver. Aí daqui uns 2 minutinhos a gente corrige. Professor, Fala, Pedro. eu queria dizer que seria ou a B ou a C. Ou a B ou C. Eu fiz de cabeça aqui, mas. Não, Pedro, faz com o papel na mão. Ah, tá bom. Faz a questão. Alguém chegou em alguma resposta? Bom, eu fiz aqui no papel, Hum. Chegou no quê, Pedro? cheguei na B. B? Ó, vamos responder junto. Lê de novo aqui. Uma pessoa de altura H coloca-se diante de uma câmera escura de orifício, contém o intuito de produzir uma face oposta ao orifício da câmera, uma imagem que corresponde a 3/4 sua altura. Até aí a gente colocou aqui. Sabendo que a câmera escura tem profundidade Dzinho, qual será a distância entre a pessoa e a sua imagem? Ou seja, a distância entre a pessoa e a sua imagem, ele quer o Dzinho mais esse Dzão aqui. Mais esse pedação aqui. Primeiro a gente precisa achar esse pedação para poder somar com o pedacinho aqui e saber quanto que vai dar. O pedação é o nosso Dzão aqui, ó. Eu vou multiplicar em cruz. Igual a boa velha fração de sempre que a gente resolve. Então vai ficar D vezes 3H sobre 4. A letra tá mais feia do que o de costume, mas é porque fazer isso pelo mouse é horrível, gente. Dzinho vezes H. Olha, o H tá dos dois lados. Então a gente pode fazer o quê? A gente consegue cortar o H e a gente vai ter que
o nosso Dzão, ó, eu vou fazer bem passo a passo mesmo. Cortei o H, cortei o H, vai sobrar o quê? D vezes 3 dividido por 4 é igual ao Dzinho. Só que a gente não quer o Dzinho. A gente precisa saber quanto vale o Dzão. Para isso a gente vai fazer o quê? Tá dividindo, passa multiplicando. Tá multiplicando, passa dividindo. Fazer o oposto. Então a gente vai ter que o nosso Dzão é igual. Ó, o 4 tá dividindo, passa multiplicando. 4 vezes o Dzinho. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 3. Então a gente sabe que esse pedaço aqui entre o cara e o orifício, que é o nosso Dzão, é 4D sobre 3. Só que ele pergunta o quê? Sabendo que a câmera escura tem profundidade D, qual será a distância entre a pessoa e a sua imagem? Vocês concordam que a distância entre a pessoa e a sua imagem é a distância Dzão mais Dzinho? Então ele está apertando para a gente isso daqui, ó. Ele está apertando para a gente o Dzão mais Dzinho, quanto vale? Só que a gente sabe que o Dzão vale 4 Dzinho sobre 3. Então, 4 Dzinho sobre 3 mais Dzinho. Vocês conseguem somar frações assim? Vocês conseguem realizar essa operação aqui? Sim. Quanto que dá? Isso dá 4, 2D. Dá o quê, Pedro? É que assim, você tá somando. Não, pera, isso dá 5. Isso dá 5D. Dá 5D. Ou não? Por que que dá 5D? Porque se 4D, daí tô somando mais um D, isso daria 5D? Então, mas a gente está somando 4D sobre 3, não 4D. Quando a gente vai somar a fração, a gente precisa deixar todo mundo sobre o mesmo denominador. O denominador é esse número de baixo aqui, ó. Então seria. A gente vai fazer como? A gente vai multiplicar o em cima e embaixo pelo denominador que a gente quer, ó. Então a gente tem o 4D sobre 3. Ó, ele está falando que é um D inteiro. Um D inteiro, você concorda que é 3D sobre 3 é um D? Porque eu tenho 3 partes de D dividido por 3. Ou seja, é como se eu cortasse a pizza em 3 pedaços e eu comesse os 3 pedaços. Ou seja, eu comi a pizza inteira, mesmo estando cortando em 3 pedaços. Quando tem o mesmo denominador, aí a gente pode somar em cima. Porque a gente está somando partes iguais. Isso daqui, ó, vai ser 4D mais 3D, tudo sobre 3. Que aí dá o quê? 7D sobre 3. Que é a nossa alternativa A. 7D sobre 3. O que ficou confuso, Bianca? Obrigado, professor, por esclarecer. Você entendeu a soma ali, Pedro? Entendi. Bianca, eu vi que você ficou com dúvida no que foi. Manda de novo no chat. Você entendeu agora?
Eu acho que a parte matemática enrosca mais do que a parte física, porque aqui, ó, a gente está fazendo semelhança. Então vocês vão ver que é sempre uma coisa proporcional à outra. Então é o quê? Esse pedação, que é a distância da pessoa até a caixa, é proporcional à distância da imagem até o pontinho. Aí o tamanho da pessoa é proporcional ao tamanho da imagem. Aí sabendo disso, a gente iguala, que nem a gente fez aqui, ó, e substitui com as informações que a gente tem. Ah, ótimo. Vou pegar o próximo exercício aqui pra gente. Aqui, ó. Esse é outro. Ó, só que dessa vez eu vou dar um tempo para vocês responderem totalmente sozinhos, aí a gente faz junto. Ó, e 9h11, até umas 9h14 dá para responder isso daqui. Aí vocês me mandem no chat ou fala aí ó, no que ficou na dúvida, a gente vai conversando. E faz no papel, hein, Pedro? Nada de fazer de cabeça. Eu quero que você faça a conta bonitinha, igual a gente fez aqui. Professor, Oi, consegue dar um tapinha de leve no mouse? Por como favor. assim? Não é que estava em cima da aba e aparecia uma breve descrição da aba e tampava o exercício. Mas aí, Ah, desculpa. não, mas obrigado. Passou? Oi, Alguém chegou numa resposta? Eu ainda tô anotando os resultados. Tá, mais 2 minutinhos Os então. valores, anotando os valores, quer dizer.
Professor, só para ter uma noção, esse exercício envolve o objeto também? Ah, Não? peraí, Sim? peraí. Envolve objeto, sim. Envolve objeto? Beleza. O lance é sacar qual que é o objeto aqui que a gente tá. A árvore. Exatamente. Só que. Tá bom. 9h17. Vocês chegaram no que, gente? Então, professor, eu mais anotei os dados mesmo, porque para prestar atenção nos exercícios. Mas é bem isso que você está escrevendo mesmo. Bom, a gente vai fazer junto, então. Alguém chegou em alguma coisa? O Pedro B15. Alguém mais respondeu outra coisa? É que eu só não anotei. Se eu tivesse anotado o objeto, eu teria, acho que, feito o cálculo já. Não, fique em paz. Vamos lá, gente. Um estudante de física observa a imagem de uma árvore formada em uma câmara escura. Ou seja, a imagem da árvore que ele está falando é esse borradinho que eu fiz aqui, só para simbolizar. Não ia conseguir desenhar a árvore invertida. Mas a árvore aqui, ó, a imagem dela tá invertidinha aqui. E ele fala que o tamanho da nossa imagem tem 10 centímetros, ó. Com o objetivo de definir a altura da árvore, o estudante posiciona a câmera de 20 centímetros de comprimento, ou seja, é o nosso pelinha. Vocês lembram? É a distância do orifício que está aqui até a imagem, 20 centímetros, que é o tamanho da caixa. Há uma distância de 30 metros da árvore, ou seja, a caixa está 30 metros longe da árvore, e isso daqui é o nosso P. P é a distância do objeto ao orifício, P', a distância da imagem até o orifício. Se o tamanho da imagem obtida pelo instrumento foi de 10 centímetros, qual era a altura da árvore? Lembra que eu falei, ó, a gente pode fazer uma proporção? Então, ó, só que aqui o cuidado é que vocês têm que colocar na mesma unidade de medida. 30 metros e 10 centímetros não estão na mesma unidade de medida. Mas posso falar que o nosso P, que é o 30, é proporcional aos nossos 20 centímetros. Só como fica 20 centímetros em metro? Fica 0,2. Aí coloca a unidade de medida aqui para saber o que a gente está fazendo. É igual, ó, P sobre P'. Então, se é aqui é o P, a distância do objeto até o orifício, em cima tem que o quê? O tamanho do objeto, que é o que a gente quer, que é o tamanho da árvore. Então, ó, o tamanho do o nosso O, que é o tamanho do objeto, sobre o I, que é o tamanho da imagem. O tamanho da imagem, ele falou que é 10 centímetros. Só que a gente colocou tudo em metro. 10 centímetros em metro vai ficar 0,1 metro. Agora a gente faz a conta. Alguém fez essa conta aí? E sabe quanto deu? Peraí, professor. Uh, 0,1 vezes 30. Isso dá 3? Sim. Tá. Daí ficou. Peraí, professor. Tá fazendo de cabeça, né, Pedro? Não, pior que eu tô escrevendo aqui. É que eu tô escrevendo Ah, outra tá. coisa. Ó, se estiverem com dúvida na hora por causa da vírgula, você pode tirar a vírgula. Mas para tirar a vírgula, o que você tem que fazer? Multiplicar ou dividir por 10. A vírgula aqui, para ela andar para a direita, ou seja, para a gente sumir com essa vírgula aqui, para a vírgula vir dar um totalzinho para cá, ela precisa ser multiplicada por 10.
Só que o que tem que fazer, o que faz embaixo, faz em cima. Então pode ficar assim, ó, 300, que é 30 vezes 10, dividido por 0,2 vezes 10, 2. É a mesma coisa. Eu multipliquei em cima e embaixo. Aqui, ó, a gente está com dificuldade de fazer a conta com essa vírgula, a gente multiplica por 10. Só que tem que fazer em cima e embaixo. Então, 10O sobre 0,1 vezes 10 dá 1. Aqui, ó, antes da gente fazer a conta toda, a gente pode simplificar. Como que simplifica aqui, ó? O 300 dividido por 2 dá quanto? Vocês concordam que dá 150? Sim. Então a gente tem que 150 é São igual a 15 metros. 10O. Isso. Eu vou passar o 10, está multiplicando, eu passo dividindo, vai ficar sobre 10. Ó, corta o zero embaixo e em cima. A gente tem que o nosso tamanho do objeto, que é o tamanho da árvore, é de 15. 15 o quê? Lembra que a gente colocou tudo em metro? Então aqui é metro também, 15 metros. Quando vocês forem fazer o exercício, tenta deixar as coisas na unidade de medida da resposta, para não correr o risco de, sei lá, pense que a gente fez tudo em centímetro. Aí a gente chega com um número maior que esse aqui, vai. 1.500 centímetros, por exemplo, ou 150 centímetros, sei lá, a gente chegou com qualquer outro número em centímetro. A maioria dos exercícios vai ter a resposta aqui. Vai estar lá, 150 metros. Só que a gente chegou 150 centímetros, só vai olhar o 150, vai vir aqui e vai marcar o 150. Então sempre se atentem na unidade de medida para fazer com a mesma que está aqui, ó. Viu na resposta? Tá metro? Faz a conta em metro, passa tudo para metro. A nossa resposta é 15 metros. Vocês entenderam essa daqui, gente? Sim, sim. Eu só fiz. Só que você fez aí por centímetro, eu fiz direto por metro, tá? Ah, não, a ideia era fazer por metro mesmo. Tá bom. Vamos fazer mais umzinho. Aí, acho que é o Vamos. tempo de vocês ir pro intervalo de novo. Aí a gente passa para biologia. É aqui, ó. Não. Pronto, vamos fazer esse aqui. Vamos lá, gente. Agora vocês estão craque. Mais 2 minutinhos para fazer. Vai tentando fazer enquanto isso. Uns 2 minutinhos.
Chegaram em alguma resposta nessa, gente? Tô quase. Enquanto vocês vão anotando aqui. Ô, professor, essa daí tem dízimo? Tem o quê? Essa daí tem uma dízimo? Diesel? Dízima? Acho que não, hein? Beleza. Bora tentar fazer junto, gente, essa. 100 metros, mas não acho que seja certo. Alguém mais chegou a uma coisa diferente? Pedro também nos 100 metros. Alguém mais? Vamos lá. Um prédio de 50 metros está posicionado frente a uma câmera escura de orifício de tamanho 6 centímetros. Aqui ele já deu duas informações importantes para gente. O tamanho do prédio, que é 50 metros, é o nosso O. E a câmera escura de orifício de tamanho 6 centímetros. Ou seja, aqui o tamanho do prédio é 50 metros, o nosso O. E o nosso P', que é a distância da tamanho da caixa, é 6 centímetros. Sabendo que a imagem formada na câmera tem tamanho 3 centímetros, então a nossa imagem é esse rabisquinho aqui, ó, 3 centímetros. Determine a distância entre o prédio e a câmera. O que, que ele quer da gente? O nosso P. Ele quer saber o P aqui, ó. Então vamos lá. P sobre P', ou seja, a distância do objeto até o orifício, que é o P, sobre distância da imagem até o orifício, que é o P', 6 centímetros. Vou pôr em metro aqui esse 6. 6 centímetros e metro é quanto, gente? 0,06 metro. Ah, É igual ao tamanho do nosso objeto, que é 50 metros. E por que que eu estou colocando tudo em metro? Porque aqui na resposta está tudo em metro. 50 sobre o tamanho da imagem, que é 3 centímetros. 3 centímetros em metro é 0,03. Aqui, ó. Eu falei para vocês que é proporção, né? É... O lance da fração, de fazer conta com fração, é que dá para a gente simplificar as coisas. E simplificar a fração ajuda muito a gente na hora de fazer a questão. Eu vou fazer a multiplicar em cruz aqui só para a gente deixar bonitinho. Ó, eu vou passar o P, o 0,03 para cá. Ó, 0,03, porque estava dividindo, passa multiplicando, vezes P dividido por 0,06 é igual a 50. Gente, 0,03 dividido por 0,06, vocês conseguem, concordam que isso daqui é a metade de um do outro? Eu posso simplificar aqui, ó. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Vocês entenderam isso? Aí vai ficar P sobre 2 é igual a 50. O 2 está dividindo, passa multiplicando, vai ficar igual P igual a 100. 100 o quê? 100 metros. Ó, a gente passou tudo para metro no começo. Nossa alternativa
E alguém mandou mensagem. Ah, não, acho que foi eu que levantei a mão. Eu achei esse método fácil. Eu achei esse método bom, professor. Valeu. Como assim? Não, esse método que você fez aqui ficou bom. De simplificar? É, é que no Ah, caso, eu só confundi 3 centímetros com 0,3, mas depois você falou que é 0,03, daí as coisas deram certo aqui. isso, porque, ó, centímetro, lembra aqui, ó, centímetro, 100. Então, 1 centímetro, o centímetro é quando a gente pega o metro e divide por 100. Então, 1 centímetro é o metro dividido por 100. Então, quando a gente olha aqui o centímetro, para transformar para metro, a gente sempre vai dividir por 100. Aí, como era 3, divide 3 por 100, vai ficar 0,03. Gente, tem mais uns exercícios aqui no slide. Eu vou subir no drive de vocês lá. Aí vocês tentem fazer. Se não conseguirem, tira a dúvida. Vou dar os 5 minutinhos de intervalo para vocês parar a gravação aqui. E a gente volta com física. Física ou biologia? Biologia. Ah, tá.